Está no meio de nós, né? Esse Espírito Santo está sondando cada coração, cada um de nós. Com certeza, nesse momento ele já sabe tudo que cada um quer, necessita, o auxílio que precisa. Tudo é sobrenatural, né? Nada humano, e Deus então já olhou. Quando a Valéria falou para mim, você pode partilhar conosco, né, a palavra? Eu sempre digo que há uma responsabilidade muito grande. Decorar as coisas é muito fácil. Poderia contratar um ator aqui, ele fala o quê? 1000 vezes melhor que muitos dos padres que são celebridades aí, no momento estão em evidência. Agora, o segredo é tocar no coração que veio nessa noite buscar algo. Em busca da chave que abre a comporta do céu e derrama bênçãos, graças e dispensa tantos prodígios, jorra bênçãos e graças. E eu fui pro rancho, lá no rancho, limpa daqui e dali, rastela, meia natureza, passarinho cantando, aquele negócio todo, né? E eu fiquei assim, pedindo a Deus uma palavra. E aí o Espírito Santo ele vai formando as coisas no pensamento, no espírito. Essa é a forma com que Deus conversa com a gente. Às vezes em sonho, como o fazia com José o tempo todo, né? Vinha em sonho. E muitos ele fala de um jeito e de outro, para cada um. E Deus me colocou assim, através de uma palavra que a Rosita falou. Meu neto, é o Felipe, né, Margot? Felipe, né? O neto dela, que está em Vancouver, né? Ele que deu o conjunto da bateria aqui, um neto dela. E ele vivia buscando qual é a chave, qual é o segredo. Sabe? E ele tanto que buscou, tanto que ele buscou, ele mexia com bateria, essas coisas aí, não entro em detalhes, né? Que ele conseguiu os dentinhos da chave certinho, hoje mora no Canadá, em Vancouver, e encontrou aquilo que ele buscava. E eu encontrei, minha família encontrou essa chave, o segredo, né? Cada um daqui, que está aqui, encontrou a felicidade plena ou está em busca? Nós vivemos em busca. Somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos nesse mundo. E Deus sabe. E Jesus sabe. E o Espírito Santo sabe. Tanto é que ele compreende demais cada um de nós. Então tem o tempo certo, tempo certinho, em que nós estamos colocando a chave, estamos buscando a graça, clamando a bênção de Deus, e os dentinhos da chave, eles estão se encaixando. E essa chave, ela não pode abrir nem antes, nem depois. Ela tem que abrir no tempo certo. É igual comer uma fruta. Não posso comer ela nem antes, porque ela não está no ponto, está verde, nem depois, porque ela está muito madura. Mas Deus está então a observar cada um de nós.
Você vai dizer para mim assim, como que você sabe que realmente ele está a observar? Porque ele observava os apóstolos. E em João 6, no capítulo 6, no versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Página 1391 da Bíblia Ave Maria. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e olhou, assim como Deus está olhando cada um de nós aqui, nesse momento. Ele olha aquela multidão assim e escolhe um para falar. Às vezes ele está querendo falar com você essa noite, hein? Diante da multidão, ele resolve e escolhe quem? Filipe. Filipe. Mas não é o Filipe neto da Rosita agora, não. É o Filipe, um dos apóstolos. E fala assim para o Filipe. Filipe, onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar. Vocês já viram esse lado de Jesus? Ele falou assim, eu vou testar, Filipe. Então, muitas das vezes, Jesus fala algumas coisas conosco, pergunta-nos alguma coisa para nos testar. E olha bem, pois bem sabia o que haveria de fazer. Ele pergunta, Filipe, como nós vamos dar pão para esse povo? Deve ter aí, 5.000 pessoas. E o Filipe vira e fala assim, 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Pois bem. Em João 6, ele faz um teste, e faz um teste com cada um de nós. Como é que nós vamos fazer com essa situação pela qual você passa hoje? Aí você vai colocar obstáculos, você vai dizer, é difícil, não sei como conseguir isso aí. Não sei. Está muito difícil, até não sei quantos R$1.000 não dariam para que eu venha resolver este problema. A saúde está tão debilitada que eu não sei se os remédios, se os médicos vão dar conta desta situação. Pegando uma partezinha da intercessão dela, quando ela disse, muitos jovens estão cometendo suicídio. Aqui mesmo eu vi vários adultos que cometeram suicídios. Perderam o controle aqui dentro deste grupo de oração e retiraram a própria vida. Por quê? Não entenderam a mensagem forte de Deus através de Jesus. Seu barco não está à deriva no mar, mediante ondas altas e vendavais forte. Eu estou no controle. E ainda diz, homens de pouca fé. Então a palavra de Deus exige, esse é o segredo, essa é a chave, que tenhamos fé na palavra de Deus e de Jesus. Se nós formos à frente
entre o capítulo 13 e 14 de João, ele vai e começa a falar para os apóstolos. Olha, nós caminhamos juntos, vocês viram muitos milagres que eu fiz, mas eu tenho que ir para junto do Pai. São mais ou menos aí 3 a 4 páginas. Se vocês querem descobrir segredos, comecem a buscar isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa pega, num capítulo, escolhe um versículo. Batei a porta, eu vos abrirei. Peça o que quiserdes em meu nome, que eu vou darei. Ora, não é assim, gente. É um contexto que vai mais de 3 páginas da Bíblia para mostrar como isso acontece na vida da pessoa. E ela começa, então, a penetrar nesse mundo sobrenatural das bênçãos de Deus. Não é apenas, eu não posso chegar, seria uma forma muito inconsequente da minha parte chegar e falar assim, o Senhor disse que isso aqui vai abrir a porta. Não, ele gastou de 3 a 4 páginas para mostrar como esse segredo pode acontecer na sua vida. Então ele começa a curar as pessoas. No capítulo 13, no final, ele pega e fala para Pedro, Pedro, eu tenho que ir. O caminho meu é o do Pai é o meu. E ele começa a dizer que está no Pai, o Pai está nele, né? Aí Pedro fala assim, não, onde você for eu vou e tal. E ele fala, Pedro, você vai me negar ainda 3 vezes. Logo, logo você vai negar que me segue, que é meu amigo, que é meu servo, companheiro. E fala, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Aí volta Filipe a indagar. Filipe chega e fala, mas mostra-nos o Pai, porque aí saberemos essa história direito, como é que vai se passar isso. E aí entra também um outro. Quem é esse outro que entra nessa história? Tomé. Mostra-nos quem é o Pai. E aí ele pega e diz, poxa vida, hein? Eu tenho andado com vocês, vocês têm andado comigo durante esses 3 anos. Tantos milagres, tantas obras, vocês viram com os próprios olhos. Não foi de ouvir falar, mas vocês viram e me pergunta, mostra-me o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, me vê. Eu e o Pai somos um só. Quando chega nesse contexto, e ele vai falando, e ele fala assim, olha, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vai ser atendido. Ele não diz isso ou aquilo. Tudo que você pedir ao Pai. Mas se você ler com a lupa do Espírito Santo, você vai ver que ele fala 3 vezes ou mais. Eis que lhes dou um novo mandamento. Amar o outro como a ti mesmo. Talvez esteja aí a maior dificuldade. Nossa, a maior confusão. Nossa, em entendermos que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, em Deus.
mal conhecemos toda a história de Deus através dos profetas. Mas quando Jesus entra em cena, ele não vai suprimir nada, simplesmente ele vai acrescentar. E algo especial é esse: amai-vos uns aos outros. E nós não conseguimos. Nós temos dificuldade. Os pais têm dificuldade de entrar em acordo com os filhos. Os filhos em respeitar os pais. Nessa evolução tecnológica, nessa evolução do mundo, estão perdendo esse segredinho da chave, que é amai-vos uns aos outros. Quando eu saio da família, então, a maior dificuldade. Eu vejo, às vezes, a maior esperança de vida nossa na transubstanciação, na hora da comunhão, em que ele diz, né? Essa é a minha carne, esse é o meu sangue, e é para a redenção dos seus, para o perdão dos seus pecados. As pessoas fecham os olhos, as pessoas fazem rosto de tristeza ao invés de falar: poxa vida, esse foi o maior presente que eu ganhei na vida, com alegria, com otimismo. Então, pensa bem, foi falado de Maria aqui. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não fará parte comigo. Não fará parte comigo. Logo Maria faz a experiência dessa comunhão, de partir o pão e beber daquele vinho. A carne do seu filho e o sangue do seu filho. Então é aquele momento de revelação. Estão perdendo esse momento tão precioso e continuam a buscar a chave, o segredo. E Jesus fala assim de uma forma tão simples. Creia. Crede. Tenha fé. E foi quando ele disse a Tomé e Filipe. Falou assim: poxa, crede ao menos pelas obras que vocês estão vendo. Quem que restaura vista de cego? Paralítico volta a andar, mortos voltam à vida depois de 4, 5 dias de falecimento. E aí eles começam a entender, porque eles viviam num momento muito duro, difícil. Vocês têm que entender que aquela época que Jesus veio, era normal, era comum. Você vê o quê? Gente crucificada, pregada na cruz. Essa era a lei da época. Era gente pregado para tudo quanto é lugar. Morte era muito duro. Era muito duro. Então o grau de confusão continuava do mesmo jeito que acontecia com aquele povo que saiu do Egito. Clamaram a Deus. Deus falou: eu ouvi o clamor do meu povo, né? Aí fez os milagres e Aqueles todos lá no relato de Moisés. Mas na primeira dificuldade eles esqueceram tudo no deserto. Chegaram a falar. Aí tem hoje, da primeira leitura da missa de hoje. Deus fala lá, ó, devia ter voltado lá, morrer lá na cozinha, nas panelas lá da carne, no Egito, né?
Aí Deus fala, ei, mas que povo confuso, ou homens de pouca fé. E lá vai Deus jogar o quê? O maná e as codornizes, carne. Esse relato que a Bíblia nos traduz a nossa confusão em como lidar com essa situação. Eu me considero humano demais. Eu coloco a roupa em mim de humano. E em João é um espetáculo, né? A forma com que ele traz. Logo no capítulo 15 e 17, ele pega e fala, vocês, para nós, porque você tem que traduzir, não era para eles, para nós. Você é sobrenatural, você não é dessa terra, você não é daqui. Você é do céu. Então, você tem um pai. Hoje nós temos um sacerdote, que é Jesus, o Cordeiro imolado, lá no céu. Para quê? Nos defender. Foi falado aqui, o advogado, Paráclito. Nos defender. Então nós temos tudo. E por que então nós ainda temos a dificuldade de obtermos bênçãos, favores sobrenaturais? Por que nós temos tanto medo? Se eu agora me reportar a Mateus 6, lá, vãs preocupações, lá vai estar escrito o quê? O que vai estar escrito? Você não precisa se preocupar. Isso é Jesus falando. Não preocupa com o que você há de vestir, o que há de comer, o que há de beber. Hoje os tempos são diferentes. Não se preocupe. Eu vou cuidar dos seus problemas, das suas doenças. Porque aquele povo naquela época corria atrás de Jesus. Uma turma grande era por alimento e outra era em busca de cura. Buscar cura para o corpo. E eles viviam numa pressão violenta. Quem dominava era o Império Romano. E hoje, nós temos tudo. Tudo. Tem alguém aqui sendo pressionado por alguém? Sendo escravo de alguém aqui? Tem um médico que mora nos Estados Unidos, né, ele estava contando que tinha um policial, né? Tem uma coisa tão engraçada assim, né, de um lado da rua, e um homem atravessou e era brasileiro, né? Atravessou correndo assim, sabe? Escolheu assim, tal, passou correndo, né? Aí o policial perguntou para ele assim, mas senhor, alguém está te perseguindo? O que está acontecendo com o senhor? Que o senhor atravessou correndo assim? Ele falou, não, é porque estava vindo um carro lá, eu fiquei assim apreensivo, com medo. Ele falou assim, aqui nos Estados Unidos, isso não. Aqui há respeito pela vida, né? Em geral, né? Em geral, mas também tem pontos fora da curva. A mesma coisa. No lugar desse policial, Deus dizendo, por que você está com medo? O que te apavora tanto? Qual é o problema que está tirando a sua fé? Você não tem pressão. É uma livre escolha sua seguir a Deus. Quando você saiu da sua casa e veio para cá, você não veio apenas para cantar. Você veio para ter um encontro pessoal com Deus. Você se derrama diante do altar. Aqui é levantado um altar
onde no Velho Testamento diz, onde pessoas se reúnem para falar do meu nome, ali estarei eu para abençoar estas pessoas. Então, o que eu diria nessa noite? Pega Mateus 6, as vãs preocupações. Não se preocupa mais, não. Não se preocupa com as ondas altas, com o vendaval. Deposita no altar que é levantado aqui as suas preocupações. No Velho Testamento está, não sois vós que tereis que combater. Eu vou combater por você. E dou a minha graça a quem quero e a quem me apraz. Você tem que se colocar numa situação que fala, Senhor, eu quero ter o temor a Ti, eu quero Te agradar. Venha comigo derramar a Sua graça. Assim como quando falou dos jovens, me veio assim, né? De uma forma tão forte aqui. Eu procuro todos os dias, se não uma vez até duas, a orar pelos meus 2 filhos, pela minha nora, que se torna uma filha, e pelo meu netinho. Foi como Deus ensinou a orar por eles. Reza! Faz a experiência de Yahvé, o Rei dos Exércitos, o Deus Pai Todo-Poderoso. Faz. Ele deixou a receita. Você fala, eu estou procurando segredo, a chave para abrir, a solução para o meu filho. Por que você não abre a Bíblia? Não abre e reza como Deus ensinou. E ele diz a Moisés, a Araão, fala para eles como eles devem abençoar os seus filhos. Tem que fazer isso. Isso é uma composição dos dentinhos da chave, dos segredos da chave. E a gente sai por aí a procurar coisas tão difíceis e Deus começa a falar. Então, nessa noite, feche seus olhos agora, fecha. E fala assim para Jesus. Eu gosto muito de falar Yeshua, que é o nome dele, né? Verdadeiro. Yeshua, me abençoe nesta noite. Me ajuda a encontrar a chave com todos os segredos para que eu possa abrir e as comportas do céu se derramarem nessa noite sobre mim, sobre minha família toda. E quero manifestar, Senhor, a gratidão pela vida do seu Filho, Jesus, o Yeshua. Ó Deus, essa foi a última aliança que o Senhor fez com o vosso povo. Abençoai a todos nós e que faça que nos tornemos gratos com todas as bênçãos que temos recebido e não venhamos a esquecer de nenhuma. Fica comigo, fica com meus filhos, fica com a minha família, esteja no nosso lar, esteja no meu trabalho, me abençoando o tempo todo. E tirai a confusão no meu espírito. E não permita que o inimigo venha lançar dúvidas como ele lançou. Junto a Tomé, junto a Felipe, junto a Pedro. Me faça, Senhor, consciente e devoto ao Teu Evangelho. E me dá o espírito de compreensão,
espírito de sabedoria, para que eu possa entender de uma forma fácil as suas revelações. Por isso eu te invoco para que me respondas grandes coisas misteriosas que eu ignoro. Por isso eu te louvo, bendigo e agradeço. Espero assim que Deus tenha mexido comigo, com a minha esposa, minha família e a todos vocês que aqui estão. Que as bênçãos sejam derramadas. Amém? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz unir